A gente tem Super Soft e Brute Funer. Artístico começando com mais um vídeo de lápis de cor. Hoje a gente vai fazer um teste que foi sugestão de uma inscrita, achei bem legal. E não tem como deixar de fazer esse teste, que é comparar Brute Funer, que é o lápis chinês, contra Super Soft, que é aquele queridinho que todo mundo já conhece, né? Eu não vou ficar explicando muito nesses vídeos o que é o nosso teste, essas coisas. Acho que você, acompanhando o canal, você já sabe aí, dá uma olhada nos vídeos antigos, você vai curtir. Bom, só para dizer antes, Brute Funer a gente importa pelo AliExpress e o Faber-Castell a gente compra em qualquer lugar. Eu vou deixar o link dos dois aqui, se você tiver interesse, na descrição do vídeo para você conferir onde você pode encontrar e qual que é o preço atual, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar, a gente vai falando sobre cada um deles no decorrer do vídeo. Bom, nosso primeiro teste aqui é de textura. Qual que é mais gostoso de passar no papel? Vamos descobrir junto. Olha, eu tenho quase certeza, gente, que esse Brute Funer é o mesmo do Guanghui, esses lápis que vêm nessa mesma embalagem, sabe? Só muda o nome, eu tenho quase certeza disso. Se você tiver mais informação, me fale, porque é muito parecido. Olha, a primeira vista aqui, né, a primeira sensação é que eles são bem parecidos, de maciez na hora de passar no papel. Eu tenho a sensação que o Brute Funer, ele diz que é um lápis a óleo, né? Lápis oleoso, assim como, por exemplo, o Polychromos da Faber-Castell. Então, ele parece que ele faz uma camada mais transparente, enquanto o Super Soft, a gente tem uma camada muito mais opaca. E quando o Super Soft passa sobre si mesmo, parece que está um pouco mais macio, e o Brute Funer, ele já tem uma sensação mais... uma sensação um pouquinho mais dura sobre si mesmo, sabe? Mas ele é bem macio também, tá bom? Teste de camadas, como que é? Várias camadas, uma em cima da outra, a gente vê quanto que o lápis aguenta, depois a gente conta no final. Vamos lá. Gente, os dois deram 10 camadas aqui e eu vou mostrar por quê. A gente já olha logo de cara o quanto que o Brute Funer é mais transparente que o Super Soft. Quando eu cheguei aqui na 10ª camada, olha o que acontece. O Brute Funer ele começa a sair literalmente com todas as outras camadas se eu vou passar mais lápis de cor, tá vendo? Ele começa a retirar a camada de baixo. Então, para a camada, ele não é um lápis tão legal. Já o Super Soft, a situação é um pouco melhor, mas também a gente começa a ter essa movimentação. Ela não chega a sair tanto quanto do Brute Funer, mas a gente começa a ter uma movimentação aqui de camada. Eu acredito que aqui a gente até consegue subir mais umas 3 camadas sem ter tanto problema, mas ele começa a aparecer a parte de baixo do papel. Bom, agora é o teste do solvente, né? Como que ele se dissolve esse pigmento e como que faz essa transição. Fica bonito ou não fica bonito? Antes da gente já ver esse teste, a gente está olhando aqui para a mistura desse lápis sem nada, a seco. E assim, é bem parecido o resultado que a gente tem. Claro, né, a gente não vai contar aqui os traços, né, não é isso que a gente está contando, mas é o jeito que uma cor se encontra com a outra e forma um verde. Lembra que eu comentei num dos vídeos anteriores sobre a vivacidade desse verde que ele entrega? O que acontece? Quanto mais puro é o pigmento, mais puro vai ser essa mistura de verde, né? E provavelmente aqui, tanto no Brute Funer quanto no Super Soft, a gente tem um azul e um amarelo que ele é construído, ele não é um azul puro, provavelmente. Por isso que a gente tem um verde um pouco mais acinzentado, né? Então acho que os dois aqui, eles saíram muito bem nessa mistura e você não vai ter problema em questão de mistura. A gente vê também a questão da opacidade de cada um. O Super Soft, ele é mais opaco porque ele é um lápis mais grosso, é como se a gente estivesse usando um lápis de cera, tipo um Prismacolor, para comparar entre esses dois, tá, gente? A gente fala assim, esse aqui é o Prismacolor, esse aqui é o Polychrome, se a gente tiver uma ideia bem crua sobre isso. Então, ele solta mais material, ele solta mais pigmento, então parece que a gente tem mais pigmentação no Super Soft, mas no Brute Funer ele também tem uma pigmentação boa. Se eu continuar subindo essa camada aí, eu vou conseguir uma intensidade da cor, assim como eu tenho no Super Soft. Vamos lá, vamos fazer a dissolução aqui do Brute Funer, movimentos circulares.
Por ele ser um lápis de óleo, né, como diz o fabricante, a dissolução é para ser impecável, sem problema algum, tá? Eu já noto aqui que a gente dissolve bem, só que ele deixa um pouquinho marcado. Eu esperava que soltasse um pouco melhor aqui esse pigmento do papel. Vou passar mais uma vez. Geralmente a gente passa uma vez só e já é o suficiente para a gente ter uma dissolução completa. A gente está usando aqui a caneta da Derwent, caneta Blender, mas a gente pode usar também o solvente de tinta óleo, aí a gente aplica com um pincel. Bom, dissolveu, achei que ficou ok. Vamos ver Faber-Castell se é melhor ou não. Faber-Castell, como ele solta mais material, a gente tem uma textura um pouco mais grossa na dissolução, tá vendo? É como se a gente tivesse uma tinta um pouco mais grossa, mais saturada. Vou passar 2 vezes também, a gente também tem um pouquinho de marca no fundo da Faber-Castell. Mas, como a gente tem mais material aqui para dissolver, a gente quase não vê esse resíduo aqui embaixo, tá vendo? Acho que os dois estão na mesma praticamente. Se eu colocasse mais pigmento aqui, eu ia conseguir uma intensidade tão forte quanto da Faber-Castell. Como a Faber-Castell solta mais pigmento no papel, a intensidade da dissolução foi maior, mas os dois entregam uma dissolução do pigmento legal, não teve problema. Prensagem. O que é a prensagem? A gente terminou lá de fazer a nossa sobreposição de cor, no caso aqui eu coloquei um vermelho por baixo, um amarelo por cima, e eu quero prensar com um branco para chegar em um tom de pele mais ou menos. Vamos lá com o branco em formato, né, em movimentos circulares e vamos ver como que vai ficar este papel depois de eu prensar todas as cores dentro da rugosidade dele, né? Bom, o branco do Brute-Forner, ele parece que é um pouco transparente, tá vendo? E eu tive muitas marquinhas aí da textura do papel, ficou marcado. Ele não ficou tão uniforme quanto que eu gostaria que ficasse. Vamos ver agora o Super Soft, como que vai ficar. Bom, o Super Soft já entrega uma opacidade maior e uma prensagem mais homogênea. Olha só, aqui enquanto eu consigo ver um pouco da textura do lápis, aqui no Super Soft fica mais limpo, mais liso, mais bonito. Então, o ponto aqui para prensagem vai para o Super Soft. Isso também pode ser por causa do branco específico, tá, gente? Porque o branco do Super Soft, ele é mais pesado do que o do Brute Forner, a gente consegue ver, obviamente, por esse teste. Pigmento aqui é só um teste básico. Eu achei assim, os lápis da Brute Forner, eles têm várias opções de cores, né? Uma caixa que vem com 160 cores. Então você vai ter os lápis um pouco mais pigmentados, outros menos pigmentados, você vai ter cores mais fortes, cores mais claras. Então, ele é assim, bem variado e acho que a quantidade de pigmento também dá uma variada, sabe? Então, não tem muito um critério para dizer, olha, eles são os lápis extremamente pigmentados, tá? Às vezes, se você passar a mesma camada que eu passei aqui com outro tom de azul, ele vai ficar bem mais forte e mais pigmentado do que esse aqui, sabe? Então, ele é bom, ele é muito bom, mas ele não tem um padrão, sabe? Não é um lápis que todos ficam do mesmo jeito, mas super funciona, quebra o galho legal. Borra. Nosso teste de borrar é, passa o dedo para um lado aqui, passa o dedo para o lado aqui, mesma força dos dois, tá, gente? E agora eu vou passar para cima, apertando bem, sem estragar tudo. Ó, num teste de passagem mais rápida, assim, o Brute Forner já soltou bastante pó aqui, tá vendo? O Super Soft segurou mais e quando a gente aperta um pouco o dedo, o Super Soft vai mais do que o Brute Forner. Eu acho que pro passado, assim, do básico, assim, acho que o Brute Forner pode sujar um pouco mais, dependendo aí se você tem a mão oleosa, se sua mão soa na hora de pintar. É sempre legal usar uma folha ali por baixo, porque Brute Forner pode sujar. Super Soft tá mais seguro, mas se você der uma apertada no dedo, pode sujar também. Em cera, essa é uma questão, gente, que é aquele wax bloom que pode surgir geralmente nos lápis da Prismacolor e na sensação da gente pintar, né? Qual que é mais gostoso da gente pintar? Ele vai criar aquela camada de cera por cima? Olha, eu vou dizer aqui que no Brute Forner eu não sinto o lápis patinar de maneira alguma. Ele começa, na verdade, assim, quando a gente vai subindo muitas camadas, ele começa a dar aquela deslizadinha e ele começa a formar essas pelotinhas aqui
de cera, tá vendo? Mas ele não patina mesmo. Já no Super Soft, eu vou pintando e tal, vou criando as camadas e chega um ponto aqui, ó, que o lápis já dá aquela deslizada legal, ele patina mesmo e bem mais que o Brute Fuller. Então, provavelmente é a questão da quantidade de cera que tem aqui. É como se a gente chegasse num ponto aqui que a gente estivesse pintando com um giz de cera. Claro que eu estou exagerando essa sensação, mas o que mais patina aqui é o Super Soft, com certeza. Brute Fuller tem uma qualidade melhor nessa questão de encerar, tá bom? Agora, detalhes. Eu vou apontar os meus dois lápis com uma ponta bem fininha, vou fazer um preto. Gente, falando em preto, aqui a gente consegue ver ó, que o Brute Fuller tem um preto bem mais intenso do que o Super Soft. Eu não sei se vocês vão conseguir ver na câmera, mas o preto do Brute Fuller é melhor do que o preto do Super Soft, tá? Bom, vamos começar aqui fazer pelos, sobrancelhas, né? Sobrancelhas, na verdade. E aqui eu tenho lance. Se eu aperto, eu começo a perder definição, porque ele não é um lápis duro, tá? Ele é um lápis macio, o Brute Fuller. Mas eu acho que aqui no Super Soft a gente vai ter a mesma experiência, na verdade, assim, muito parecida. A diferença é que com o Super Soft, parece que o lápis gasta mais rápido ainda, porque parece que ele é mais macio do que o Brute Fuller. Então, o Brute Fuller, ele sai na vantagem, mas não é tão gritante a diferença. Ele não é um lápis duro, então não é aquele lápis que você vai usar para fazer detalhes, tá? Nenhum dos dois funciona muito bem nesse sentido aqui. Os dois você vai ter que sempre apontar ou lixar para estar sempre com a pontinha fina, porque se você dar uma apertada a mais, ele vai abrir esse traço. Cores. Bom, aqui, gente, o Brute Fuller, ele ganha disparado porque ele tem 160 cores, tá? E para os dois lápis, a gente já tem o teste máximo aqui no canal, onde eu mostro com detalhes todos esses testes que a gente está fazendo aqui e na íntegra tudo que ele pode oferecer, tá bom? Então, se você quiser saber mais, eu indico que você veja esses vídeos que eu vou deixar linkado aqui embaixo e no card para você ver depois. Por que eu falo isso? Apesar de Brute Fuller ter muitas cores, algumas das cores eu sinto que às vezes são repetidas e outras, por exemplo, eu acabo nem usando, sabe? Então, por exemplo, ele vem bastante cores metálicas, né? Ele vem até um color chart para você preencher, mas alguns tons, eles são meio iguais, e isso me incomoda um pouco, sabe? Por exemplo, a gente tem tons de verde que a gente vê que alguns aqui se repetem, muitos tons de azuis também, que acho que alguns deles, ó, esse e esse aqui, você não vê a diferença entre eles, esse e esse igual praticamente. Vermelhos também, tem alguns que são repetidos. Então, isso deixa um pouco a desejar. Quando tem muitas cores assim, cuidado, às vezes nem parece que você vai usar todas aquelas cores. Outro ponto, para a gente falar de Brute Fuller, que eu ia chegar nessa parte depois, mas eu não quero me esquecer, é que muitas vezes a cor do corpo não bate nada com a cor do lápis, tá? Então é bom para quem vai realmente pintar com esse lápis usar sempre o color chart. Falar, eu quero usar essa cor aqui e pegar lá o lápis número 57 e para ter certeza, por exemplo, aqui mesmo, ó, o lápis ele tem uma cor mais escura do que o corpo. Então isso é uma coisa chata, apesar de ele ter 160 cores. Faber-Castell a gente tem 50 cores no máximo, tá? Que é a caixinha que vem mais cores e são cores assim bem variadas, tem umas cores naturais muito bonitas também que eu gosto nessa caixa da Faber-Castell, mas poderia ter mais cores, poderia ter mais opções. Eu acho que talvez no futuro a Faber-Castell faça alguma coisa porque esse lápis é realmente muito bom. Ou realmente muito popular, né? Mas nesse sentido aqui, ele é um lápis bom da linha do Faber-Castell, eu gosto. Bom, resistência à luz, a gente não tem informação nenhuma sobre os dois, tá? Apesar de Brute Fuller ser vendido como um lápis profissional, para o lápis profissional ser profissional, a gente tem que ter informação sobre a durabilidade, sobre a resistência à luz, porque se eu quiser fazer um trabalho onde eu vou vendê-lo, né, como realmente como se fosse minha profissão, né, vou pintar e vender, eu preciso saber se aquele lápis vai desbotar no futuro ou não, se a minha pintura vai ficar com o cliente por um bom tempo. Brute Fuller não me entrega essa informação, nem mesmo o Faber-Castell me entrega essa informação, tá? Então o Faber-Castell é óbvio que isso não ia ter porque ele é considerado um lápis escolar, mas Brute Fuller, se diz que ele é um lápis
profissional, eu gostaria de ter essas informações, tá? Então eu não confio para esse sentido. Se for para você pintar o seu livro de colorir, para você fazer os seus estudos, ótimo, mas não é um lápis que eu compraria para fazer trabalhos profissionais. Então resistência à luz a gente vai deixar sem informação aqui, tá bom? Corpo, vamos comparar aqui duas cores iguais, né? O azul. O que eu tenho para falar? O Brute Funer, ele parece um lápis muito simples, o corpo dele é simples, né? Na verdade, parece não, né? Ele é um lápis simples, só tem a cobertura do verniz aqui da cor do lápis, mas, voltando naquele ponto, me incomoda muito que este lápis tem uma cor diferente do corpo com a mina. Então, na hora que a gente vai passar no papel, é sempre uma surpresa se a gente não se acostumou. Isso me incomoda bastante. A gente só vai ter aqui Brute Funer, e aqui a gente vai ter o número dele, 57. Essa informação, ela é nesse prateado e descasca, tá? Com o tempo vai descascar, alguns meus meio que já vão perdendo, tá vendo? 012 aqui já está indo embora e não tem nome do lápis, então você tem que só se orientar pelos números, isso é ruim. Faber-Castell a gente tem um corpo de madeira preto, né? Então é muito bonito, é um lápis muito mais bem acabado, mais elaborado do que o Brute Funer, sem sombra de dúvida. A gente tem todas as escritas no prato, a gente vai ter madeira reflorestada, Eco, Super Soft, Faber-Castell e aqui a cor do lápis aqui no final, né? Do outro lado a gente não tem nada, mas Faber-Castell peca muito porque não tem número e nem nome do lápis. Então nesse ponto Faber-Castell deixa muito a desejar. Porém, a parte de trás aqui, a gente tem a proteção da mina, né, para a gente não ter questões de umidade, quebrar e nada disso. Então, os dois, né, acabam sendo aí lápis escolares, apesar de Faber-Castell ter um corpo muito mais bonito, muito mais robusto, e se a gente for olhar, eu particularmente prefiro muito mais o Faber-Castell. Nenhum desses lápis tem uma questão de fixação da mina no corpo, como os lápis profissionais têm, que geralmente eles são colados dentro, né, da madeira para garantir que o lápis não quebre a ponta, né? Isso não existe em nenhum desses lápis, tá bom? Aqui eu vou colocar como satisfatório. Na verdade, aqui Brute Funer vai ser realmente satisfatório. Não é um corpo incrível, né? Ele é um corpo bem ok. E Faber-Castell vai ser um corpo ok mesmo, porque ele é bonito, ele é robusto, ele é mais legal, só que ele não tem cor de nome, né? Ele só não vai ganhar porque falta essa informação da cor, do nome da cor, tá? Bom, agora é o teste do branco. Me perguntaram esses dias aí nos comentários por que a gente faz um teste do branco depois que a gente prensou o pigmento aqui. E assim, imagine que você fez o seu desenho e ele está pronto, e na hora que ele está pronto, geralmente é quando a gente consegue ter uma visão melhor das luzes e das sombras do nosso desenho. Porque quando a gente pinta com um lápis de cor, geralmente a gente está tão preso naquele ponto específico da pintura, que a gente nem sempre consegue ter aquela visão macro, né, de como que está saindo, como que está no final, precisa de melhorar alguma coisa, não precisa, né? A gente vai ter uma visão assim mais para o fim. E aí é o momento onde a gente pode fazer as alterações, né? Colocar a nossa luz ali, colocar mais sombras e tal. E por que a gente faz esse teste do branco? Porque eu quero saber se neste momento que eu vou precisar daquele highlight, daquele pelo, daquele brilho, se ele vai conseguir me entregar ou não. Então vamos fazer aqui pequenos fios, né, com o Brute Funer. E uma mancha aqui mais pesada. Bom, gente, nem preciso falar muito, né? Não estou fazendo absolutamente nada aqui. Brute Funer é muito, muito, muito transparente. Faber-Castell, também se eu quero dar algum highlight de pelo, de um detalhe, alguma coisa assim mais fina, não funciona muito, mas ele consegue me entregar um pouco mais de resultado quando eu aperto o lápis, né? Bem mais que o Brute Funer. Então, na questão do branco, se o branco é importante para você, né? Faber-Castell Super Soft com certeza se dá bem nessa. Bom, agora um ponto muito importante, né, gente, que é preço, tá? Brute Funer eu acabei de verificar aqui na internet, na data de hoje, né, que você pode ver aí pelo vídeo, mas eu
sugiro que você clique no link e veja como que tá, porque nem sempre o valor, né, o dólar está mudando muito. Então, ó, hoje a gente consegue comprar o Brutifuner por mais ou menos R$ 150, sem contar o frete, tá bom? Geralmente o frete fica mais ou menos aí uns 30, R$ 40, ou seja, esse lápis vai para R$ 180, quase R$ 1 aí por lápis, se você considerar um frete. Pelo preço, é um custo-benefício excelente para esse lápis, tá? Super Soft, gente, a gente vai encontrar desde 90 a R$ 120 aí, dependendo de onde você for comprar. E ele é um lápis caro. Eu acho que Super Soft poderia ser mais barato, porque ele está bem salgadinho. A gente tem 50 cores, para no mínimo aí pagar R$ 90, eu acho caro para o Supersoft, até porque a gente tem esses problemas de faltar o nome do lápis, ter uma cartela de cores um pouco limitada e dar uma boa encerada, então isso deixa um pouco a desejar. Acho que a Faber-Castell poderia diminuir um pouco o valor deste lápis, porque não é tudo isso. Acho que tem lápis até que possam ser melhores que o Faber-Castell, nesse sentido, e o preço deixa um pouquinho aí fora da realidade, né? Agora, Brutifuner, com certeza, o preço, mesmo se você pague, sei lá, 200, até R$ 250, para essa caixa de 160 lápis, eu acho que ainda está valendo a pena, pela quantidade de cor, pela mistura de cores que ele faz, ele derrete, ele funciona bem, só o branco que realmente não entrega, mas se você precisar mesmo do branco, você pode optar por comprar uma cor do branco do Luminance ou do Polychromos, um branco, né? Aliás, se você se interessa em lápis branco, tem um vídeo só sobre cores de lápis branco, né? Sobre cores não, né? Que cor é o branco? Sobre tipos de lápis branco que você pode usar para melhorar aí o seu desenho, tá? Bom, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi um tema bem legal, que eu gostei de fazer essa comparação entre esses dois lápis, porque eles são uns lápis assim de entrada, quem quer começar geralmente, quer um lápis mais em conta que seja bom, né? Então faz todo sentido essa batalha entre os dois. E agora é com você para decidir qual que vai funcionar melhor para você. Eu, particularmente, digo que nenhum dos dois vai te deixar na mão, mas o Brutifuner você vai se frustrar um pouco na hora da pintura, porque você vai ter que olhar a cor do lápis antes do corpo, porque o corpo não funciona, a cor dele não bate com a mina, tá? Super Soft você tem uma certa limitação de cores e acaba saindo um pouco mais caro, e ele dá uma encerada aí na hora da pintura, dependendo da quantidade de camada, mas os dois, eles entregam um resultado muito bom. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Espero que você se inscreva no canal, se você não se inscreveu ainda, e a gente se fala agora no próximo Artístico. Até mais! Hoje foi bem rápido a nossa resenha, hein? Fala aí!